Hoje é uma terça-feira. Estamos bem próximos de 19 horas mais 30 minutos. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde. Para quem não me conhece, eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Universidade Federal, onde me formei médico e onde fiz pós-graduação. Então, eu toco os destinos, eu dirijo os destinos de 2 clínicas médicas, aqui em São Paulo, que se dedicam aos transtornos das doenças musculoesqueléticas. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Né? O acento principal dessas doenças também, sempre repito, é dor e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dor, a cada dia mais incapacidade física. Entende? Os pacientes chegam lá e dizem, doutor, eu fico parado, porque se eu me movimento, dói mais, entende? Então eu procuro não movimentar. E o que acontece? Além de dor e incapacidade física, vem os sintomas acessórios. Né? Imobilismo, osteoporose, obesidade, vício postural e o pior de tudo, depressão. Por quê? Eles estão incapacitados. Às vezes são pessoas que tiveram uma vida muito ativa. Não podem agora atravessar uma rua. Não podem agora subir 2 degraus de escada. Não pode ficar em pé um tempo maior, porque precisam logo sentar ou se apoiar na parede. Entenderam? Então isso é depressivo. E se há uma complicação desse quadro, que é muito grave, essa complicação se chama depressão. Entendeu? Nós lidamos com isso o dia inteiro. Entende? Por conta disso, né, a nossa clínica é uma clínica de dor. Entende? Quem vai lá tem 1, 2, 5, 10 dores. Entende? Entende? É uma clínica de dor. E a prioridade da minha clínica é tirar a dor e dar a esses pacientes melhor condição de vida. Se possível, curá-los. Entende? E é a nossa proposta, a nossa clínica, é tirar os pacientes dessa cruel jornada de piora e colocá-los numa jornada de melhora, com menos dores e melhor desempenho físico. É isso que nós tentamos conseguir em nossas clínicas. Entende? E as nossas jornadas aqui, elas acontecem com perguntas, questões, dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos pacientes e dos seguidores de minhas jornadas, através do telefone fixo de minhas clínicas, o tronco, ramal tronco, que é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. O celular de minhas clínicas, que é o 119-7082-8015. Nós temos também um telefone para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Telefone para as emergências. Em minha agenda tem espaços para emergência. Telefone das emergências, código 11, São Paulo, 9-3014-8888. Esses são os telefones de minhas clínicas. Muito bem. Na jornada passada, nós demos ênfase a 3 palavras muito importantes. Muito importantes. Né? E muito curtas, mas de grande significado. Né? 2 letras. A palavra chamada fé. 3 letras. A palavra chamada dor. 4 letras. A palavra chamada cura. Entende? Essas 3 palavrinhas
Na verdade, são 3 palavrões, no bom sentido, entendeu? Que são palavras de incrível significado. Fé, dor e cura. Cura. E nós falamos sobre todos os tipos de curas. Aqui, eu digo sempre, né? Na nossa cultura ocidental, nós temos uma medicina alopática, né? Ortodoxa, tradicional, que é a nossa medicina, que nós nos socorremos quando estamos doentes. Se você tem poder de acessar essa medicina. Porque essa medicina é muito cara para a grande maioria do povo brasileiro, que não tem condições de acesso a essa medicina. Entende? Mas é um caminho, né? É um caminho de cura, não esquecendo que a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Então, se você está doente, você vai buscar um serviço médico, existe a possibilidade de cura, mas não a certeza. Entendeu? Se você não tem acesso a isso, né, muitas vezes se busca cura no poder mental, o poder da mente, do pensamento, a força do pensamento, a força da mente, a força da energia mental, entendeu? Mas nestes casos, meus caros, esta cura mental ela é específica para doenças psicossomáticas. Então, nós temos doenças que nascem na nossa mente e se manifestam no corpo físico, entende? E a nossa mente, assim como ela tem o poder de criar doenças, ela tem o poder de curar doenças. E nesse sistema mental de curar ou de criar doenças, entra um fator incrivelmente importante, que se chama nossas emoções. Nossas emoções são os verdadeiros mecanismos que podem fazer a nossa mente curar doenças ou fabricar doenças. Entendeu? Curar doenças ou fabricar doenças. Nossas emoções são muito importantes. Entende? Muito importantes. E nós somos seres emocionais. A todo instante estamos nos emocionando. Entende? Essas emoções, em geral, elas podem ser positivas ou negativas. Na grande maioria das vezes, lamentavelmente, nossas emoções são negativas, trabalham contra a gente. Entende? Começa pelo o maior vilão da nossa mente, que se chama medo. O medo gera o quê? Ansiedade. Medo, ansiedade gera o quê? Preocupações. Entende? E a ansiedade o que é? É querer viver no presente o que nós temos que viver no futuro. Porque o passado já está vivido. Entende? O passado não vai mudar. O que se pode mudar no passado é o teu modo de enxergar o passado, o teu modo de sentir o passado. Mas ele já foi. Ele foi como ele foi e do jeito que ele foi, ele é assim, é. Entendeu? O teu passado é assim. Mas vejam vocês, nós temos no passado algumas tragédias, às vezes, para nós nos lamentarmos. Mas temos também no nosso passado momentos de muita alegria, de muita felicidade. É esse pensamento positivo que você tem que fazer aflorar na sua mente todos os dias. Pensamentos positivos, tá? Fazem a sua mente produzir curas, felicidade, alegria, satisfação, abundância, prosperidade. Entenderam? Porque os outros pensamentos negativos fazem acontecer tragédias, doenças, e às vezes doenças que se tornam crônicas ou até incuráveis. Entenderam? Então a nossa mente pode fazer curas, pode fazer doença. Nós falamos sobre isso, né? Depois existe uma cura chamada religiosa, onde entra a tal palavrinha fé, né? É científico. É científico.
que a fé religiosa cura doenças. Entenderam? A fé religiosa cura doenças. É científico, isso comprovado cientificamente. Quem tem uma fé religiosa tem uma chance maior de se curar do que um ateu. Entende? Que quem não tem nenhuma fé religiosa. Então, é científico. Depois existe uma cura chamada cura quântica, que não deixa de ser uma cura através do poder mental. Não esqueçam. Teu corpo não manda nada. Ele só obedece. Ele obedece às ordens que a sua mente dita. Ele não manda nada. Por isso o filósofo diz assim: penso, logo existo. Ele não diz assim, eu existo, logo eu penso. Não. Ele dá primazia para o pensamento, depois para o existir. Entendeu? Então a sua mente é muito poderosa. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entende? A cura quântica, para falar sobre cura quântica, eu tenho que falar sobre física quântica, que é muito complicado. Muito complicado. A lógica da física quântica é ilógica para nós que fomos formados à luz da ciência, do raciocínio científico. Né? A física quântica, o raciocínio é completamente diferente. Como a cura espiritual, que não tem nada a ver com o nosso raciocínio científico. É completamente contrário a esse raciocínio. Entende? Então, cura quântica é um modo de consciência chamado mente, que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entende? Então, tudo isso, meus caros, nós utilizamos todos esses raciocínios em prol dos nossos pacientes, para diagnósticos difíceis, para doenças crônicas, para dores absurdas e para a tragédia de um diagnóstico de doença incurável. Entenderam? Entenderam? Existe uma cura também chamada via placebo, que é uma cura que utiliza o poder mental. Né? O que é um placebo? Um placebo é um instrumento, um comprimido, alguma coisa, por exemplo, de açúcar ou de farinha, que não tem nenhum efeito terapêutico. Mas o médico diz ao paciente, esse comprimido vai te curar de tal doença. Se ela for psicossomática, é bem provável que ele vai se curar se ele deposita inteira confiança nesse médico, que é o seu parceiro, nessa trajetória de cura. Então, o placebo é muito importante. Mas vejam bem, todo placebo tem que ter critério médico, entendeu? Ninguém vai dar um placebo para pneumonia, entendeu? Ninguém vai dar um placebo para hepatite. Não, o médico tem que ter absoluta certeza que é uma doença psicossomática, que esse doente criou essa doença. Então ele dá um placebo que vai ajudar na cura dessa doença. Em verdade, o placebo aciona a mente do paciente para que ela cure essa doença do paciente. Cura via placebo. Mas eu falei sobre cura através da intuição. O que é a intuição? Estou repetindo hoje, hein? Porque é muito importante, muita gente ficou perguntando muitas coisas sobre a minha jornada passada. A intuição vem de um verbo latino chamado intuire, é o que vem de dentro. O que vem de dentro. Entendeu? A intuição tem vários nomes, e por esses vários nomes vocês podem deduzir o que seja a intuição. Só tem um detalhe. Todos nós temos intuição, mas poucos usam a sua intuição. E na intuição, meus caros, moram todas, vou repetir, na intuição moram todas as respostas. E as respostas da intuição têm o nome místico de revelação. Entende? Revelação. Todos sábios, profetas, inventores, descobridores, usavam a sua intuição. Einstein, Leonardo da Vinci, Jesus Cristo, Buda, apóstolos, entende?
Thomas Edison, Fleming, inventor da penicilina. Entende? Todos, Marconi, entende? Da comunicação sem fio. Enfim, todos grandes inventores, sábios, profetas, entende? Usavam o raciocínio intuitivo. Sabiam como ninguém usar esse raciocínio. Entende? Por isso a intuição tem vários nomes. Olha, vê, você vai se identificar com esses nomes. Intuição, pressentimento, pressentimento, precognição, primeiro sentido espiritual, sexto sentido, inspiração. Então, a intuição tem vários nomes, entende? Mas, vejam bem, tem dois nomes que são muito importantes. Muito importantes, entende? Um dos nomes da intuição se chama Espírito Santo. Por conta desse nome da intuição, né, muita gente chama a intuição de a voz de Deus. É a comunicação pai e filho. É a comunicação pai e filho. Então também a intuição recebe o nome de superconsciente, supraconsciente ou consciência superior, da escala superior. Entendeu? Então nossa intuição é muito importante. Mas ela não é usada pela maioria das pessoas. As pessoas não usam. Por quê? Por causa dessa vida moderna que nós vivemos. As pessoas hoje passam 4, 5 horas num telefone celular, outras passam 10 horas no computador, outras passam 4, 5 horas procurando chegar em casa ou sair de casa pelo transporte coletivo, que é a mobilidade urbana. Entende? O barulho, motocicletas, automóveis, vozerios, música, sons absurdos. Entende? Como que? A intuição precisa de silêncio, isolamento, meditação, contemplação. Entende? É isso que esses sábios, profetas, inventores, eles faziam para despertar a sua intuição e buscar respostas. Entende? Eu sou um eterno buscador de respostas. Eu uso a intuição para fazer diagnósticos difíceis. Entende? Eu estou cansado de receber pacientes que chegam ao meu consultório com uma queixa absurda de dores, despejo na minha mesa um calhamaço de exames de diagnóstico, de exames subsidiários de diagnóstico, e eu pergunto, o que você tem? Ele diz, não sei. Os médicos não me dizem, eles não sabem. Ou cada um diz uma coisa. Entenderam? Então, quando é assim, eu preciso buscar a resposta de uma dimensão maior. Entende? Então, às vezes, eu uso a intuição para dar diagnóstico. Porque o tratamento, meus caros, ele é sempre uma decorrência. Entende? A finalidade maior da medicina é descobrir o diagnóstico. Entendeu? Eu sou um verdadeiro detetive buscando respostas. Entende? Porque o tratamento decorre. Ou tem tratamento, ou não tem. Pode ser uma doença que não vai matar o paciente, mas ela se torna crônica, né? Como as doenças degenerativas. Ou então é uma doença que recebe o cruel rótulo de incurável. Entendeu? Mas, se estou eu, um paciente do meu lado e um acompanhante familiar dele, são 3 intuições. E nós 3 juntos e temos um poder incrível em prol de achar um caminho para amenizar a carga desse paciente de sofrimento. Amenizar a carga de sofrimento desse paciente. Entendeu? Se usa a intuição. Entende? E também existe a cura espiritual, que é a cura do incurável, né? E o melhor exemplo de cura espiritual se chama cura espontânea. É um doente terminal, com uma doença grave, devastadora, e que milagrosamente se cura sem nenhum tratamento, sem nenhum remédio.
Esse é o melhor exemplo de cura espiritual. É assim que acontece uma cura espiritual. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, estão acontecendo nesse planeta Terra várias curas espirituais e curas espontâneas. Entenderam? Eu queria que vocês hoje entendessem um pouco da intuição. Intuição que vem de dentro, é a voz de Deus. Entende? Então, é buscar resposta dentro de você. Dentro de você. Entende? Eu sempre também cito aquela frase religiosa famosa, né? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Veja, vou criticar para depois exaltar. Deus não fez o mundo em 6 dias, porque se ele estava começando a fazer o mundo, não tinha dias. Os dias não estavam prontos. Então é uma formulação religiosa. Entende? Aí no 7º descansou? Não, Deus é espírito. Espírito não tem descanso, não precisa. Espírito não se cansa. E qual a importância dessa frase? A importância é o tempo do verbo. Deus fez. Deus não está fazendo esse mundo, não. Deus já fez. Esse mundo está pronto. Deus não deve nada, nenhum acabamento. Se Deus já fez esse mundo e está tudo pronto, todas as respostas estão prontas. E Deus colocou essas respostas dentro de nós, na nossa intuição. E essa resposta tem o nome místico de revelação. É assim que os profetas, sábios, né? E os inventores e descobridores desenvolviam sua vida em função da intuição. Intuição. Entendeu? Intuição é maravilhosa. Resta você descobrir um caminho para despertar essa ferramenta maravilhosa que está dentro de você, chamada intuição. E a intuição ajuda na cura dos doentes. Entenderam? Ela tem respostas para várias questões que não foram respondidas em relação a uma doença. Entende? Mas eu estou vendo aqui que meu tempo está se encerrando hoje, da jornada de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos musculoesqueléticos, doenças crônicas do esqueleto, né, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações, que martirizam os doentes, com dores e incapacidade física, entende? Dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, dificuldade para subir uma escada, dificuldade para atravessar a rua, toda hora precisam de ajuda, entenderam? Não. A propósito das nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora, com mais dores e mais incapacidade física, e colocá-los numa jornada de menos dores e menos incapacidade física. Nós temos 2 clínicas que cuidam disso. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. Avenida Giovanni Gronchi, número 1470. E outra clínica nós desenvolvemos na Avenida Pacaembu, também em São Paulo. Avenida Pacaembu, 1024. Entende? O telefone comum das minhas clínicas é o 3661-4243. Todo mundo fala devagar e repete. Então, telefone tronco das minhas clínicas é o 11-3661-4243. O celular das minhas clínicas é o 11-97082-8015. 11-97082-8015. E nós temos um telefone para as emergências. Quem tem dor tem pressa. Então eu tenho espaço na agenda e tem um telefone de emergência. Sim, é o 11-9-3014-8888. Telefone das emergências das minhas clínicas. É o 11-9-3014-8888. Obrigado pela toda a atenção que dispensaram à jornada de hoje. Convido-os para a minha próxima jornada aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, na próxima terça-feira, pertinho do horário de 19h30.
Desejo sempre que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde.